Pessoal, estamos aqui com a nossa série que eu comecei essa semana sobre as virtudes que estão escassas no mundo. Isso aí, as virtudes que você também chama de característica, de qualidade, também de sentimento, dê o nome que você queira dar. Às vezes se trata tudo uma mesma coisa, né? Como eu já falei no princípio da minha série, no meu primeiro vídeo, né? Que virtude, ele é um ato que você pratica o bem para com o próximo, né? E às vezes também você pratica para com você mesma. Então, eu já fiz o vídeo número 1, número 2. Agora eu estou fazendo aqui o terceiro vídeo dessa série, Virtudes Escassas, né? Você notou que as virtudes estão escassas, que as coisas boas no mundo, as qualidades da pessoa, tá difícil de achar? Porque uma coisa que eu observo também, gente, a respeito das virtudes, é que as pessoas parece que elas estão tendo vergonha de fazer o que é o que é certo, né? Estão se sentindo melhor fazendo o que é errado. Sabe por quê? Porque a gente vive num mundo em que quem faz o que é certo, ele é zombado. E quem faz o que é errado é aplaudido. E às vezes a pessoa, ela tem uma personalidade muito fraca, ou uma personalidade que ainda não foi formada, às vezes ela fica com vergonha de fazer o certo. Sabia? Sabia que tem gente que tem vergonha de fazer o que é certo? Porque ela fica com medo de ser zombado pela galera, pela turma do colégio, do bairro, da igreja, da cidade. Inclusive, gente, até nas igrejas, né? Eu falo igreja porque a igreja somos nós, mas eu tô falando dos templos, né? Daqueles núcleos, dos locais religiosos. As pessoas, gente, estão até com vergonha de fazer o que é certo, né? E a própria Bíblia diz que é para a gente não se cansar de fazer o que é bem, o que é bem, né? Não cansemos de fazer o bem. E muitas vezes, eu vou ser sincera, a gente fica cansado de fazer o que é certo. Porque a gente faz, a gente não é recompensado. Às vezes a gente se desanima quando a gente vai fazer o que é certo. Porque também nós, seres humanos, gente, eu falo nós, né, colocando eu também, muitas vezes a gente quer fazer o bem para ser recompensado pelo outro. E uma coisa que você tem que dormir com essa, tá? Que você tem que viver a sua vida já certo disso. Nem sempre, quando você praticar uma virtude, você vai ser visto pelas pessoas ou você vai receber recompensa. O próprio Jesus disse no livro de Mateus, né? Guardai-vos de praticar a sua justiça perante os homens. O que ele quis dizer com isso? Que vocês têm que tomar cuidado para você não procurar fazer o que é certo só quando as pessoas estão olhando. Ou só quando você está sendo recompensado por alguém, tá bom? Nós, seres humanos, eu sei que a gente quer, né? Se você quer fazer o bem, é lógico que você quer também que a pessoa devolva o bem. Não existe nenhuma pessoa nessa vida maluco, né? A ponto de dizer assim, eu tô fazendo bem, tá? Mas eu tô esperando que as pessoas façam mal para mim. Ninguém quer isso, né? A gente sabe que as virtudes, também as qualidades, é uma via de mão dupla, né? Vai e vem. Você faz o bem, mas você também quer receber o bem. Só que no mundo, gente, em que a gente vive, nem sempre quando você faz o bem, você recebe o bem. Já aconteceu muitas vezes na minha vida em que eu ajudei pessoas e aquelas pessoas que eu ajudei se voltaram contra mim. E hoje, a cada dia que passa, isso está mais comum do que você pensa. Se você é aquela pessoa, gente, que está querendo fazer o bem, achando que vai receber sempre algo de bom em troca, nem sempre. Ana Maria, mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes você colhe, mas a Bíblia não está dizendo que você colhe da mesma pessoa ou no mesmo tempo que você quer. Às vezes você colhe, você vai colher em outra vida, né? Tem muitas coisas que eu fiz nessa vida, gente, que eu não tive recompensa. E graças a Deus eu não fiz esperando recompensa. Porque se eu tivesse esperando recompensa, ó, eu estaria ferrada. Tá bom? Para com esse negócio de querer fazer o bem, esperando que os outros te filmem, te dê tapinha nas costas, te diga, ó, maravilhoso, tá muito bem. Às vezes você vai ter elogio, às vezes você vai ser até criticado, sabia? Então você toma muito cuidado. Se você tiver que fazer alguma coisa pelo outro, né? Eu sempre estou batendo nessa tecla. Você tem que passar pelas duas avaliações. Se você quer, né? Se você pode, e isso não vai te prejudicar, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, tem que ser virtuoso, e vai fazendo as coisas assim de qualquer maneira, se prejudica e depois fica reclamando. Você sabia, gente, que tem pessoas que praticam certas virtudes para poder inflar o ego dela?
né? Essas pessoas que andam se queixando, que fez o bem para as outras e receberam o mal em troca, né? Vive se queixando disso. Por quê? Porque elas fazem as coisas, gente, para poder as pessoas agradar elas, achar elas o máximo. É para poder, ó, o peito ficar cheio de, o peito de pombo, para ficar com aquele ego cheio. Gente, isso não tem valor nenhum para Deus. Porque você está fazendo para conseguir algo em troca. Se você tiver que fazer alguma coisa pelo outro, faça, se você puder, tá? Mas não fica contando que a pessoa vai te recompensar, porque pode ser que você esteja lidando com uma pessoa ingrata. Hã? Quantas pessoas tem ingrata nessa vida? Eu já falei em algum vídeo meu, nos vídeos passados, sobre a ingratidão, né? O que mais você vai encontrar é pessoas ingratas. E quando você é uma pessoa virtuosa e quer fazer algo esperando algo em troca, enquanto ingrato, você vai se decepcionar. Você vai ficar frustrado. Então você toma cuidado, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre uma outra virtude escassa chamada confiança. Gente, tá difícil confiar nas pessoas, porque você confia e você toma na cara. E tá difícil também, às vezes, até você confiar em você mesmo. Sabia que a confiança ela tem várias versões, né? Existe aquela confiança que você tem em Deus, a confiança que você tem em você mesma e a confiança que você tem no próximo. A Bíblia fala, né, que maldito o homem que confia no homem. Tem gente que entende esse termo confiar ao pé da letra, né? Porque a Bíblia está dizendo assim: maldito aquele que faz da carne mortal o seu braço. É aquela pessoa que aposta todas as fichas no outro e pensa assim: não, fulano não vai falhar comigo. Mas o ser humano, gente, falha. Se você tem esse tipo de confiança nas pessoas, essa confiança que a Bíblia fala é aquela confiança de que a pessoa não vai falhar. E a gente não pode ter esse tipo de confiança, porque a pessoa pode falhar. Eu posso falhar e decepcionar alguém. Gente, quantas pessoas eu já decepcionei nessa vida, mesmo sem querer? E quantas pessoas você já decepcionou, mesmo sem querer? Hã? Nós, gente, não temos tudo ou conseguimos dar tudo para os outros. E nem as pessoas têm condições de dar tudo para a gente. Até Deus, gente, que pode dar tudo para a gente, não dá tudo. Porque às vezes aquilo que a gente quer não é para o nosso bem, tá bom? Para de ficar colocando todas as fichas numa pessoa. Ah, Ana Maria, mas no ambiente de trabalho, eu fiz uma sociedade com uma pessoa, né? Eu tenho um sócio, eu preciso confiar nele. Gente, esse tipo de confiança, de sociedade, é um outro tipo que eu tô falando. É confiança, mas é uma confiança que você tem que ter assim, de uma maneira prudente. Não é uma confiança cega, né? É difícil, gente, você confiar nas pessoas porque elas vão te frustrar em algum momento, tá bom? E não importa, gente, ó, não importa o grau de parentesco. Para com isso, de romantizar, tá bom? O seu pai pode te decepcionar, a sua mãe, o seu filho, a sua irmã, o teu irmão. Você vê que eu sempre estou citando aqui, né? Laços de sangue. Por quê? Porque são nos laços de sangue, gente, que nascem as maiores virtudes, mas os maiores defeitos também, que são duas coisas antagônicas, opostas, tá bom? Porque a sociedade que nós temos foi feita de onde? Da família. A família, ela é o quê? Ela é a célula máter da sociedade. A sociedade se originou de onde? Da família. Se a família é doente, teremos uma sociedade doente. Se a família tem conflitos, tem defeitos, tem falhas, nós vamos ter uma sociedade com falha. Isso é uma coisa muito simples que você tem que saber, tá bom? Se você não sabe, fica sabendo. E se você já sabe, eu tô te lembrando aqui. Tá bom? Gente, é no meio da família que procede os maiores defeitos, erros, deslizes. Gente, não existe família perfeita. Tem família que tem falcatrua, tem aquela pessoa tóxica, tem aquela pessoa que rejeita, tem aquela pessoa que odeia, que ama. E isso é normal. E no mundo, a cada dia que passa, gente, a virtude chamada confiança está escassa. Olha, já é difícil a gente confiar em Deus. O que, Ana Maria? Confiar em Deus? Mas Deus é supremo, é eterno. É, mas quantas vezes você estava numa situação e você não confiou em Deus e acabou fazendo as coisas com suas próprias mãos, não esperou? Isso aí é uma falta de confiança. E olhem porque Deus não falha, hein? Às vezes é difícil confiar nele.
tá? A gente tem que confiar, mas é difícil. Não é fácil. É fácil você confiar em Deus quando tá tudo bem, quando a geladeira tá cheia. É fácil você confiar em Deus quando tá todo mundo te amando, quando a casa tá cheia de amigos, quando você tá fazendo churrasco. É fácil confiar em Deus quando sua carteira está cheia, quando seu cartão de crédito é sem limite. Agora confie em Deus quando você tá com fome. Quando você não sabe quando você vai arrumar um emprego, quando você não sabe quando você vai comer. Confie em Deus como Jó confiou. Quando você estiver doente, de repente você está com uma doença terminal. É difícil você confiar em Deus, gente. Eu não vou vir aqui com enfeite. Eu não vou vir aqui com frescura. O quê, Ana Maria? É difícil confiar em Deus? É sim. É sim. A maior prova que é difícil confiar em Deus, que às vezes a gente até decepciona a Deus com a nossa falta de fé. E olhe que Deus não falha. Agora imagine você confiar no ser humano, né? Tanto que Deus até diz, o ser humano é tão falho que essa confiança cega é um perigo. Porque a pessoa em algum momento ela vai pisar na bola com você. Porque nós também já pisamos na bola com os outros, tá bom? Que às vezes a gente fala, a gente reclama e se queixa de pessoas que falharam com nós, mas a gente também falha com os outros, como eu falei no início desse vídeo. Né? Esse vídeo vai ficar longo, tá bom, gente? Porque falar de confiança hoje tá difícil. Ninguém consegue confiar mais em ninguém. E olhe que hoje os contratos, né? Os negócios são feitos na base do contrato, do preto no branco. E mesmo assim as pessoas falham, quebram o contrato. Por exemplo, quando você se uniu com seu marido, com a sua esposa ou com alguém para casar, né? Ou até mesmo para morar junto. Você fez um contrato de confiança. Você não fez um contrato escrito, né? Mas quando você você assinou sua certidão de casamento, ou até mesmo você que não casou, tem uma união estável, vive há muito tempo com a pessoa, né? Você estabeleceu uma união de confiança. Mas as uniões de confiança hoje estão sendo quebradas nos casamentos, ó, a todo minuto. Casamentos de 30, de 40 anos, que você olhava assim e falava, olha, essas pessoas vão ficar unidas o resto da vida. Aí vem uma traição, quebra a confiança. Gente, a confiança, eu comparo ela a um cristal, a um vidro. Quebrou, já era. Tenta pegar um copo quebrado, que se arrebentou todinho, e tentar colar, ó. Eu não sei se dá até para colar, mas digamos que dê, mas não fica igual. Confiança quebrada, gente, é confiança extinta, tá bom? Outra coisa da confiança, é difícil confiar na gente mesmo. Porque muitas vezes nós temos nossas debilidades, nossas fraquezas. Às vezes a gente se considera incapaz para uma determinada coisa, fracassado, principalmente se a gente já teve uma vida cheia de fracasso. É difícil confiar em nós mesmos quando a gente vai executar uma tarefa, porque a gente acha que a gente não tem habilidade. Procure cultivar confiança em você mesmo. Porque você precisa confiar em Deus, mas precisa confiar em você também. Até mesmo para você realizar seus sonhos, seus projetos. E não é fácil, tá, gente? A gente confiar na gente. Porque a gente olha, às vezes a gente se vê tão sem recurso. Outra coisa que você precisa saber da confiança. Ó, é trabalhoso nós sermos confiáveis em toda a nossa vida. Gente, a confiança é uma virtude que você vai ter que exercer sempre. Não adianta você ser uma pessoa de confiança hoje e não ser amanhã. Ser uma pessoa de confiança para fulano, mas não ser para cicrano. Não adianta você confiar em Deus hoje e não confiar amanhã. Tá bom? Ana Maria, mas como assim? É para confiar ou não é? Gente, você deve confiar em você e até mesmo nos outros. Mas assim, sem cegueira, com sabedoria. Tá bom? Mas tem pessoas também, porque a confiança ela tem dois lados também. Ela não pode ser cega. Ela não pode ser uma coisa assim incondicional. Não, eu confio nessa pessoa, haja o que houver. Mas você pode, gente, se decepcionar. Tá difícil confiar nas pessoas hoje em dia, tá bom? As pessoas hoje em dia, elas quebram o contrato como bebe água, assim, ó, né? Elas abandonam as outras, elas ferem as outras, pisam na bola com as outras e não estão nem aí, tá bom? Eu falo aqui da confiança e aqui eu vou encerrar porque tem muita coisa a dizer.
Tá bom? E aí, você confia em Deus, em você mesma? Você consegue confiar muito nos outros? Eu, particularmente, gente, não confio cegamente nas pessoas. Como eu já te falei, em algum momento elas podem falhar com a gente. Assim como a gente pode falhar com elas, tá bom? Não vamos ser hipócritas, tá bom? E isso aqui não é para julgar ninguém. Esse vídeo aqui não é para julgar ninguém, quem tem, quem não tem. É mais um bate-papo, uma conversa. E deixa seus comentários aí sobre tudo que eu falei da confiança. O que que faltou eu falar aqui sobre a confiança, tá bom? Você confia no trabalho de uma pessoa, na sociedade que você montou, no seu casamento, nos seus amigos, nos seus familiares? O que que faltou eu falar aqui? Eu acredito que eu deixei a desejar em muitas coisas, porque tem muita coisa da confiança que existe por aí que talvez eu não saiba. E você pode me ensinar aqui, tá bom? Muito obrigado. Deixe seu like aí se você gostou, compartilhe, se inscreve aí no canal, você que está passando aí por acaso. Não custa nada você esfregar o dedinho no like, tá bom? E muito obrigado, tá? E até mais.